Amém. Graça e paz, amém, irmãos? Glória a Deus, vocês estão felizes com Jesus essa noite? Aleluia, amém. Que honra, né? Poder mais uma noite estar ministrando ao coração da igreja. Aleluia, louvado seja Deus, querido. Que bom que você está aqui, né? Que bom que você veio nessa noite. Tenho certeza que o Senhor irá falar muito ao nosso coração, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo de número 13, por gentileza. 2 Samuel, capítulo de número 13. Obrigado. Nós vamos estar lendo a partir do verso de número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para nós. E depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E ele perguntou a Aminon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? E Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita-me que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. E Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se de doente. E quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que a minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá para a casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. E Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado, e ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então ele deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga-me e sirva-me aqui no meu quarto. E Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele agarrou e disse: deite-se comigo. Mas ela disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz umas coisas dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como poderia eu livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, e ele deixará com que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira, e disse: levante-se e saia. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Tenho certeza que por meio, Pai amado, dessa passagem, dessa leitura, o Senhor irá falar fortemente ao nosso coração nessa noite. Pai amado, nós precisamos ser direcionados pelo Senhor nesses dias. Precisamos ter clareza daquilo que o Senhor está falando, da forma que o Senhor está nos conduzindo. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu te peço, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que está de pé pode se sentar. Aleluia. Pastor, textinho ruim de ler, né? Deus me livre, pastor. Pois é. Olha, embora o texto seja muito ruim, né, da gente ler, eu pelo menos eu li esse texto algumas vezes hoje à tarde. Toda vez que eu lia, para ser sincero, me vinha às vezes até uma ânsia de vômito, né? Uma nojeira sem fim. A história é relatada aqui em 2 Samuel, capítulo de número 13. Mas eu queria focar com você em alguns pontos importantes. E para quem me conhece sabe que eu não sou muito bom com tema, mas
ultimamente eu tenho colocado o tema e algo que saltava no meu coração era uma pergunta, né? Que se dizia: quem ministra a sua alma? Amém? Quem que ministra a sua alma? Aqui em 2 Samuel, capítulo número 13, nesses poucos versículos que nós lemos, né, se a gente continuar a história, a gente vai ver que Absalão, o irmão de Tamar, né, ele descobre tudo o que havia acontecido, porque vê ela com a cabeça cheia de cinzas, né, e rasgou suas vestes de virgem. E aí ele já planeja matar Amnon, né, e aí o desfecho da história é bem triste para todos os lados. Mas quando eu entro no começo do texto, eu entendo que Amnon ele estava angustiado, porque ele sabia e ele entendia que era impossível, ou praticamente impossível, ele se aproximar, ou em outras traduções, né, mais fiel, vai dizer possuir a sua irmã. E por isso ele andava desfalecido, porque na verdade ela era meia-irmã dele, o que a Bíblia considera de igual modo, tanto faz. Né? Vale a gente lembrar que na igreja de Corinto teve um caso parecido com esse, né, entre familiares. Então, o Senhor ele abomina desde a antiguidade esse tipo de coisa. Mas Amnon, ele tinha um amigo. Amém, irmão? Amnon, ele tinha um amigo chamado Jonadab. Nome feio, esquisito, né? E a palavra de Deus vai nos dizer que esse cara era muito astuto, ou seja, muito sagaz, muito esperto, né? E nós acabamos de ler, eu não quero ficar repetindo muito o texto aqui. E ele dá uma grande ideia, uma grande ideia que entra no coração de Amnon, porque é justamente o que ele queria ouvir. Então a pergunta: quem ministra na nossa alma, irmão, ela tem que ser pertinente, porque muitas das vezes, por nós autorizarmos alguns tipos de pessoas ministrar a nós no nosso interior, a gente toma atitudes, a gente vai por caminhos que depois a gente vai se lascar, que depois a gente vai se arrepender. Amém? Ou seja, quem você tem dado permissão para ministrar a sua alma? Quando nós vamos ver no dicionário, a palavra ministrar, ela vai significar algumas coisas, que é prestar algo, como nesse momento eu estou prestando para você uma ministração da palavra de Deus. Ministrar também significa fornecer algo, como nesse momento eu também estou fornecendo para você informação da palavra de Deus, né? Agora mesmo nós ministramos os louvores, então nós fornecemos um ambiente de adoração, nós fornecemos canções de exaltação ao nosso Deus. Mas também significa, em terceiro grau da palavra ministrar, sugerir, inspirar. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jonadab, ele conseguiu ministrar para Amnon, e ele inseriu nele um desejo pecaminoso. Ele inspirou ele a cometer uma loucura, né? Primeiro, mentir. O cara não estava doente, teve que fingir. Segundo, possuir a própria irmã, a violência, a força. E sabe, irmão, isso é preocupante para nós. Para quem a gente fornece acesso para ministrar na nossa alma, isso pode nos levar a um caminho de bênção, ou pode nos levar a um caminho de maldição. O Espírito Santo está ministrando a nossa alma hoje, agora, amém? Só que ao longo do dia, talvez, você inibiu a ministração do Espírito Santo no seu interior, e deixou com que alguém do seu trabalho ministrasse na sua alma. E a ministração dessa pessoa sobre você te trouxe algumas aversões de si mesmo, como raiva, indignação, ira, ódio, discórdia. Porque chega alguém no seu serviço e ele começa a ministrar na sua alma, dizendo assim: está vendo que está todo mundo te olhando estranho hoje?
Sabia que estavam falando de você lá na cozinha. E se você deixa isso entrar para a sua alma, ou seja, você deixa essa ministração entrar na sua alma, você vai começar, sabe, a sentir ressentimento, você vai começar a se irar, você vai começar a odiar pessoas, sem motivo propriamente dito, até porque nós não temos que odiar ninguém, nem mesmo os nossos inimigos, segundo Jesus em Mateus capítulo número 5, nós não devemos odiar nem os nossos inimigos, né? Porque qual que seria o nosso galardão, a nossa recompensa se a gente fizesse assim? É o que Jesus está falando lá, ele diz, os caras lá de fora, os caras do mundo, né? Os publicanos, ele chama, diz, eles já fazem isso. Eles amam os que amam ele e odeiam os que odeiam eles. Então que galardão nós teremos? Como que nós seremos diferentes? Então nós precisamos tomar cuidado. Eu acho que essa parte você entendeu, eu vou passar para a próxima. Aquilo ou a quem ministra a nossa alma. Amém, irmão? Davi ministrava a alma dele. Lá em Salmos capítulo número 46, versículo de número 5, Davi nos mostra claramente como ele ministrava na alma dele. Por quê, pastor? Porque toda vez que eu não ministro a minha alma, a palavra de Deus que é vida em mim, toda vez que eu, por alguma razão, eu inibo a voz do Espírito Santo para que ele não ministre a minha alma, alguma coisa ou alguém vai ministrar. Então Davi, entendendo disso, porque era um grande músico, um grande adorador, ele ministrava a sua alma e ele dizia, olha, por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Ele está ministrando para a alma dele. Ele diz, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Amém? Ele olha para a alma dele, que está abatida, que está perturbada, e ele fala, olha, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. Minha alma, você não pode ficar desse jeito. Ele está ministrando. Agora imagina se Davi, ele não expressa a palavra de Deus, a palavra de vida, ou seja, espere em Deus porque eu ainda o louvarei, ou seja, ele está falando, o Senhor sabe o que ele está fazendo, não se perturbe, não fique angustiada, a alma se aquieta, porque nós ainda o louvaremos, ele sabe o que ele está fazendo, tudo é no tempo dele, está tudo tranquilo, nós ainda o louvaremos pela face da sua salvação, pela salvação da sua face, em outras traduções ao contrário, e está tudo bem, e ele ministra isso, mas imagina, se no momento de perturbação que muitos de nós passam, se no momento de angústia, de abatimento de alma, ou seja, de tristeza, a alma se remete muito a sentimentos, então preste atenção nisso. Nós não ministramos a palavra de Deus, alguém vai ministrar alguma coisa. E diversas vezes a questão é assim, não, a vida é isso aí mesmo. A melhor coisa que pode acontecer com a gente é a gente sair dessa para uma melhor. Bobo? Vozes, sugestões. E quando alguém diz para você sair dessa para uma melhor, ela está falando, bate as botas, bobo. Você já está querendo mesmo? Você já está no fundo do poço mesmo, você não tem mais nada para perder? Sim ou não? Vozes. Muitas das vezes, ou eu sou um pouquinho extremista e radical, todo mundo fala, 100% das vezes, vozes demoníacas. Que está nos sugerindo, ou seja, ministrando a nossa alma aquilo que não é vida de Deus, aquilo que não é palavra de Deus, aquilo que não é louvor a Deus, aquilo que não nos impulsiona a viver de uma maneira reta e confiante diante de Deus, irmão. Isso é muito sério. Nós encontramos ao longo das Escrituras, por algumas vezes, pessoas que ministraram a outras e ele se lascou. Vamos começar pela cronologia bíblica. Gênesis capítulo número 3, nós vemos Eva ministrando a Adão. Na verdade, se a gente for pegar a cronologia certa, a serpente ministra a Eva, Eva ministra a Adão e todo mundo sofre.
É assim ou não é? Olha como que a serpente ministra a alma de Eva, ou seja, ao sentimento, ao interior. A serpente fala assim: não, boba, se vocês comerem, certamente não morrerão, vocês serão como Deus. Acabou. Entrou para dentro, entrou na alma, entrou no coração. Ela falou: rapaz, aí fala, né, que Eva, vendo que o fruto, né, parecia, tinha uma forma boa para se comer, pegou do fruto, tomou dele e também ministrou a Adão. O fruto da desobediência. Por que, pastor, que ela ministrou a Adão? Porque, não sei se você lembra, o segundo significado da palavra ministrar é fornecer. Quando ela fornece o fruto, ela está ministrando a Adão o pecado, a queda, a desobediência. E às vezes, irmão, é isso que o inimigo ele tenta fazer na nossa vida. Ele tenta ministrar a nós para que nós possamos desobedecer o Senhor. O Senhor já falou não, aí o inimigo vai lá e fala assim: tem nada a ver. Bobeira. Você está lutando com todas as suas forças, e isso é muito preocupante quando eu escuto isso. Irmão, deixa eu te falar um negócio. O pecado é para a gente não cair nele de jeito nenhum. É de jeito nenhum. Tem que ser assim, um acidente radical. Entendeu? Tipo assim, cara, sua bicicleta ficou sem freio, você se lascou. É tipo isso o pecado, sabe? Pastor, por que você está falando isso? Porque, infelizmente, alguns pastores, por falta de sabedoria, eles chegam no altar e falam assim: irmão, tá tudo bem você cair algumas vezes. E aí o diabo vem com a sujeirinha, porque eu costumo dizer que a maior artimanha do inimigo para frear o crente não é fazer ele contra a palavra de Deus, é ele apenas distorcer a palavra. Sim ou não? Eu aprendo isso na tentação de Jesus, né? Ele a todo momento instigando a palavra, inclusive falando exatamente o que estava escrito, só que num sentido distorcido. E o inimigo vem e fala assim: tá vendo, bobo? Se você se entregar só hoje para o pecado, é só hoje, depois você pede perdão e continua a sua vida, vai ficar tudo bem. Irmão, numa dessas eu vi gente que se entregou no só hoje e nunca mais voltou. Estava lutando tanto, né? Eu costumo falar: quem não luta contra o pecado todo dia não é crente, né? Ou tem algo esquisito, né? Que a gente isso é Gálatas capítulo número 5, né? Ali perto dos versos de número 16, por ali, né? Porque a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais aquilo que eles querem. E aí a gente escuta uma ministração dessa, e o que eu quero dizer é que, de fato, você cometeu um deslize, não interrompa a sua jornada rumo à eternidade por causa desse deslize. Muito pelo contrário, se arrependa e recomece, né? Mas o problema é quando o inimigo ele consegue ministrar a nossa alma dizendo assim: é só hoje, é só um errinho, não tem problema. E sabe, você já está ali há tanto tempo conseguindo resistir, e de repente você se entrega no só hoje, e o seu só hoje vira todo dia. Cuidado, irmão. Cuidado com os convites de amigos. Vamos lá, só hoje. É só hoje que você vai na festa, é só hoje que você vai no bar, é só hoje que você vai ficar na roda da galera que está fumando maconha. É só hoje. E aí você já estava procurando um escape mesmo. Não é isso? Já estava procurando um escape. E aí você vai, e aí você se entrega. Isso vai te deixar em complicação. Nós vemos em Juízes capítulo número 16, uma mulher. Pausa nisso aqui. Para quem subjuga a importância da mulher na vida de um homem, eu vou te falar um negócio. Tem um bicho que consegue, um bicho não, está amarrado. Não é um ser humano que Deus criou. Mulher não é bicho, irmão, em nome de Jesus. Pastor Felipe se expressou mal, né? Se tem um ser humaninho que Deus criou, arrancando da costela de Adão a primeira, né? E todos os outros, enfim, depois você sabe como é que nasce, né? Que consegue destruir a vida de um homem, é a mulher. A sábia, ela edifica. A tola, você vai se lascar. Estou falando para os homens, para os cabamachos que estão aqui me ouvindo hoje. Tem sim, pastor.
Poder para me destruir? Tem, irmão. Porque homem, ele é todo machão, mas quando ele apaixona, fica trouxa. Eu sempre falo isso, em todo lugar que eu vou, e que eu vou ministrar para jovem, para adolescente, para alguma coisa, para casalzinho de namorado, eu falo, homem quando apaixona fica bobo, fica besta, né? É assim que geralmente funciona. Nós vemos em Juízes 16, claramente, alguém ministrando na vida de Sansão, vulgo Dalila. E olha como que é sorrateiro o sistema. Porque ela começa administrando, jogando justamente na alma. Você não me ama nada. Você está mentindo para mim. Te perguntei, você me falou que se te amarrasse com corda nova, né, você ia perder sua força. Aí eu te perguntei de novo, né? Você falou, agora eu não lembro o que é a outra coisa. Não ia dar certo também, você ia perder sua força. Não lembro o que é o outro negócio. Eu lembro das cordas, tinha outra coisa. E aí, por último, ele se entristece, porque ela joga na alma. Fala, você não me ama coisa nenhuma. Te sou familiar. Isso vale para homem, isso vale para mulher. Tem pessoas que ministram na nossa alma justamente julgando esse encargo. E aí a gente olha e fala assim, poxa vida, mas eu amo a pessoa. Mas eu não estou conseguindo fazer ela se sentir amada, eu não estou conseguindo corresponder, então eu vou dar a ela o que ela quer. Mas peraí, você está dando a ela o que ela quer, mas está quebrando o princípio da palavra de Deus, está quebrando princípios que Deus já estabeleceu, irmão. A minha pergunta é, vale a pena? Vale, pastor, tudo para fazer ela feliz, então a pessoa vai ser feliz, e você vai ser infeliz, e você já sabe para onde você vai. É simples. Não tem outra soma, não tem outra conclusão. É igual 2 mais 2, irmão. É 4, ponto final. Não existe outra matemática. Vocês estão conseguindo me entender? Então, cuidado, irmão, com quem ministra a sua alma. Esther, livro de Esther, eu preguei sobre isso alguns domingos atrás. No capítulo número 3, Amã, ele ganha tanto prestígio diante do rei Assuero, que ele começa a ministrar a alma do rei. Pô, tem gente aí que está causando divisão no teu reino, hein? Tem gente aí que não se prostra e reconhece o Senhor como autoridade, não, hein? É esse povo judeu aí, porque só adora o Deus dele, mas o Senhor, né, é o rei, ué. Eles têm que prostrar e te adorar sim, né? Eles têm que prestar reverência. Pô, Amã, onde você quer chegar? Vamos fazer um decreto? Quem não se curvar diante do Senhor ou das autoridades quando se passar, tem que morrer todo mundo, faz o que você quiser. Ministrou na alma, já era. E aí a gente conhece o desfecho da história, porque eu li, cuidado com quem está ministrando a sua alma. Porque, pastor, é muito mais fácil uma pessoa íntima ministrar a sua alma do que uma desconhecida, é assim ou não é? Vou falar de praticidade, nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Você está passando na rua, um desconhecido vira para você e fala assim, ô, seu bandido. Pastor, o que você faz? Eu dou risada. Eu falo, vixe, você aí tomou uns goró cedo. É assim ou não é? Não tem vínculo, não tem ligação, né? É só para mim um besta, né? Gritando na rua para alguém que ele nem conhece, chamando de coisa, né? Às vezes pior, é só para entender. Mas, se você chega em casa e alguém do seu círculo íntimo vira para você e fala a mesma coisa, ele ministra na sua alma, é assim ou não é? Você chega em casa, tua mãe, teu pai, teu marido, tua esposa, sei lá, alguém vira para você e fala assim, você é um bandido, cara. Você olha para dentro de você e fala assim, meu Deus, será que eu sou? O que eu fiz? E você começa a procurar. Eu falo isso com toda certeza, irmão. Nós precisamos ter maturidade para escolher, presta atenção nisso, escolher quem tem acesso a ministrar a nossa alma. Hoje eu conto nos dedos quantas pessoas têm acesso para ministrar na minha alma. Eu consigo pontuar 3 das 5. Eu pensei nisso a tarde inteira. Eu falei, existem 5 pessoas que ministram na minha alma.
3 delas de extrema relevância. 2 eu ainda filtro bastante. Mas são 5. As 3 principais: minha mãe, meu pai e minha esposa. Em grau de importância, minha esposa, meu pai e minha mãe. Nessa escada. Pastor, sua filha não, Sofia não sabe nem a hora que ela está com fome, irmão. Se alguma palavra dela me ofender, o trouxa sou eu, né? Então ela ainda não ministra na minha alma, mas eu sei que vai chegar um tempo onde eu vou ter consciência que ela está falando porque ela quer falar aquelas coisas que pode ser que ela ministre na minha alma. E pode ser que ela fale alguma coisa que me chateie. Pode ser que ela fale alguma coisa que vai me deixar aborrecido, que vai fazer, talvez, eu criar raízes de amargura. Essas 3 pessoas principais, minha esposa, meu pai, minha mãe, eles ministram na minha alma. Dependendo do que eles falam, eles conseguem me jogar lá no chão, eles conseguem me pôr para baixo. Dependendo do que eles falam também, eles conseguem animar quando eu estou triste, porque eles ministram a minha alma. Dependendo do que eles fazem, eles me derrubam. Dependendo do que eles fazem, eles me levantam. Por quê? São pessoas de alta relevância para mim. Eles ministram na minha alma. Eu sou muito franco quanto a isso, né? Principalmente com a minha esposa. Eu falo assim, principalmente quando você estiver nervosa, presta muita atenção no que você vai falar, porque você ministra na minha alma. Dependendo do que você falar, eu vou me sentir aquilo que você está falando, e eu posso não ser. Eu vou ficar triste, né? Eu vou ficar para baixo, eu vou perder o ânimo de fazer as coisas. É assim que funciona. Porque nós liberamos acesso às pessoas para ministrar na nossa alma. Agora, uma pessoa imatura, uma pessoa frágil, uma pessoa com, eu costumo dizer que com uns 30 parafusos a menos, né? Ela deixa qualquer uma acessar a alma dela. Veja, 1 Samuel capítulo número 18, a hora já está avançada, então eu vou correr. O pastor vai jogando ali, e eu não vou nem ler para a gente ganhar tempo. Mas 1 Samuel capítulo de número 18, do versículo de número 5 ao versículo de número 9, nós temos uma história fantástica. Porque veja, Aminon foi ministrado pela alma por um amigo. Você não chama qualquer um de amigo, eu espero que não, em nome de Jesus, né? Aminon foi ministrado por um amigo. Adão foi ministrado pela sua mulher, tanto quanto Sansão. Assuero foi ministrado por Amã, também alguém muito próximo dele. Agora aqui nós temos Saul. Saul, ele envia Davi para guerrear. E de repente Davi, ele volta vitorioso, está tudo escrito aí. E as mulheres da cidade, quando Israel ganhava uma guerra, as mulheres, sempre, né? As mulheres da cidade, quando ganhavam uma guerra, elas enchiam a bola dos caras, para alegrar o coração deles, para animar eles, está vendo? Não é bom que o homem esteja só. Então as mulheres saíam pelas ruas da cidade cantando e tocando seus negócios lá. Eu vou chamar de pandeiro, não sei se existia naquela época, né? Mas, que não sei o quê. E aí elas entoaram uma canção na frente de Saul, que dizia assim: olha, Saul matou os seus milhares, mas Davi as suas dezenas de milhares. Ô gente, sabe o que aconteceu? Saul deixou com que aquela canção ministrasse a alma dele. Ele se sentiu inferior a Davi, sendo rei. E ele falou assim: tem algo errado. Como que vocês atribuem para mim milhares, mas para ele 10 milhares? E a Bíblia deixa claro, acho que no verso de número 9, põe aí para mim. Acho que é no verso de número 9 mesmo. Olha, e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Até então, Davi era o cara. Davi era o cara, por quê, pastor? Era o cara que derrotou o gigante. Davi era o cara que tocava a harpa para Saul, para que o espírito, né, maligno se apartasse de Saul. Mas de repente, uma canção de gente irrelevante para Saul, irrelevante, não era do ciclo íntimo de Saul, eram as mulheres da cidade. Uma canção. Agora Davi deixa de ser o cara e ele começa a ser o suspeito. E Saul passa a perseguir Davi. Você consegue me entender? Uma canção, uma frase, uma palavra coloca mãe contra filho, filho contra mãe.
Marido contra esposa, esposa contra marido, filho contra pai, né? Coloca vocês contra a gente. Uma palavra, uma frase, se ministra a nossa alma, esquece. Então, irmão, nós precisamos ter maturidade para escolher para quem nós vamos liberar acesso à nossa alma. Tem pessoas que falam e para mim é irrelevante. Por diversas vezes. As pessoas chegavam e falavam: pastor, estão falando isso de vocês. Eu falava: é quem está falando? Fulano de tal. Falei: tá bom. Ué, pastor, como assim? Tá bom. Falei: tá bom. Você não liga? Falei: a pessoa é irrelevante. Credo, pastor, você está menosprezando? Não, ela só não tem acesso à minha alma. É irrelevante. Não caminha comigo, não come na minha mesa. É irrelevante. Se é um de vocês que está mais próximo, eu preciso pensar: o que está falando é verdade? É, preciso corrigir. O que está falando é mentira? É mentira. Então preciso chamar para bater um papo. E aí, tudo bem? Fiquei sabendo disso. Como é que é isso? Ah, pastor, ficou chateado? Não, só quero saber como é que é, porque uma mentira propagada muitas vezes se torna uma verdade. Dito isso, faz o L, né? Inclusive, é algo absurdo. Desculpa, pastor, não me contive, né? Mas inclusive, irmão, diversas vezes, quem já não ficou chateado com uma pessoa porque ouviu algo do outro? Fulano está falando isso aqui de você, irmão. Fulano não falou. A pessoa inventou, que é usada pelo diabo. Te atingiu, porque você foi imaturo e deu acesso a isso. E aí você distancia. Do nada fica frio, fica seco, né? Olha para a pessoa, nem cumprimenta mais. Eu vou passar reto, pastor. Eu não quero saber, está falando mal de mim. Chega e conversa. Senhor, fiquei sabendo, disse isso, como é que é? Esse negócio, gostando de você. A gente precisa ser mais prudente. Sabe por quê? Provérbios capítulo de número 12, verso de número 16, olha só, eu já estou terminando, diz assim: que o insensato, ele revela de imediato o seu aborrecimento. De imediato. É batata. Como assim, pastor? Você quer ver alguém que não tem sabedoria nenhuma? Você cutuca, o cara se estressa. A Bíblia chama essa pessoa de sem sabedoria, ou de insensato, doido, né? Aí ele fala: mas o homem prudente ignora o insulto. Ignora o insulto. Dei o exemplo agora mesmo. Você viu alguém na rua, te chama de bandido. O sem sabedoria vai gritar de volta para alguém irrelevante: eu vou lá tirar satisfação porque ninguém me chama de bandido. Cara, é uma pessoa relevante na sua vida? Você é aquilo que ela está falando? Não, então segue teu caminho. Não vai caçar treta não. Não, pastor, mas está me insultando. Irmão, insulto a gente vai ter mesmo, principalmente por causa de Cristo. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite? Principalmente por causa de Cristo, seremos insultados, e isso para nós é uma glória. Agora, se toda vez que alguém me cutucar, eu já revelar minha ira, eu já querer tirar satisfação e bater boca, porque acima de mim só Deus, pastor, embaixo todo mundo, né? Então eu não me dobro para ninguém, irmão. Deus tem PhD de fazer gente desse jeito se dobrar na frente de todo mundo, porque Deus enverga o camarada, quer ele largar de ser bobo. Talvez o dia que você passar a ser mais relevante e relevar mais as coisas, ser mais alguém de paz, Deus para de enviar esse tanto de gente para te encher seu saco. A partir do momento, ele está rindo, né? A partir do momento que você não ligar mais, agora eu não ligo mais, pode falar o que quiser, grita, berra, não sei o que, está tudo bem. Eu costumo dizer uma frase para a gente caminhar para o final, só quero fazer mais uma leitura com vocês, né? Uma frase que para mim ela me ensinou muito e eu tento cumprir ela toda vez.
Tudo aquilo que vem dos outros para mim reflete os outros e não eu. Sempre. Se uma pessoa ela vem com grosseria para o meu lado, é porque ela é uma pessoa grossa. Mas se eu olho para mim e eu entendo que eu não sou uma pessoa grossa, eu não vou responder com grosseria, eu vou ser quem eu sou. Né? Pastor Felipe geralmente olha e fala assim: você está bem? Né? Aconteceu alguma coisa? Né? Pisou no cocô do cachorro e está estressado? Né? O que aconteceu? Pelo amor de Deus, não entendi nada, já chegou esparramando tudo, calma, deixa eu te ajudar a juntar. Né? Pastor Felipe, Deus me livre de ser igual a você. Mas é quem eu sou. Eu não vou mudar por causa de gente. E só está revelando quem ela é. Amém? Você está entendendo? Então 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 20, se você quiser abrir, né, nós vamos ler esse texto e ler mais um, para a gente encerrar. Pedro ele vai nos dar uma instrução muito boa. 1 Pedro 2, quem achou, diga amém. Verso 20 diz assim: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga com justiça. Pedro, ele mostra para nós como exemplo, que o nosso exemplo maior é Cristo, como que a gente deve reagir no dia a dia. Primeiro ponto, você já entendeu: não dê acesso a todo mundo à sua alma, não deixe todo mundo ministrar a você, você vai se dar mal. Segundo, tape os seus ouvidos para a afronta, porque se existem duas coisas que mexem dentro da gente, a primeira é a afronta, que está ligado geralmente à difamação, a mentira, a escárnio, a zombação, está tudo junto ali na afronta. Segundo, pastor, bajulação. É duas coisas que mexem com todo ser humano. Pastor, não mexe comigo, você está mentindo. É impossível. Isso mexe com a gente. Com todos nós. Agora, Pedro está nos ensinando a lidar com isso. Ele vai falar: se você está apanhando porque você fez alguma coisa errada, é justo. Você está achando ruim por quê? É igual quem acha ruim de ir preso por ter cometido um crime. Matou, roubou, tem que ir preso. Sim ou não? Sim. Agora, trazendo para contexto de evangelho, se nós somos presos por pregar o evangelho errado, não. Mas aí a gente é preso por causa disso. Aí Pedro fala assim: então você pode achar ruim. Ele fala: não, isso é louvável a Deus. Vai com alegria. Vai que loucura, né? Vai com louvor. Isso é agradável diante de Deus. É agradável, pastor, não fiz nada de errado. Quem me põe a mão, eu desço o cacete. Calma, irmão. A gente tem que verificar se primeiro não é a vontade de Deus para a nossa vida. Segundo, tenham o exemplo de Jesus. Veja, qual que é o exemplo de Jesus, pastor? Quando ele era insultado, ele não revidava. Ô, gente, vamos ser sinceros. E eu já falei isso muito aqui, eu sei que você sabe disso, eu sei que você é igual eu. Se eu fosse Jesus, morrendo por um bando de pecador, e esses caras estão apontando para mim, falando: você não é filho de Deus? Desce daí. Irmão, mas eu descia mesmo. É ou não é? Ainda bem que Jesus é Jesus e o Felipe é um mero mortal. Ah, mas se eu estivesse no lugar do mestre, eu falaria: eu descia, Senhor. Eu descia, entendeu? Já abri um buraco para engolir todo mundo. Eu já ia chamar, né, Tiago e João, que queria orar para descer fogo do céu, ia falar: agora pode. Aquela hora lá que vocês queriam, não podia não. Agora pode orar, vai vir fogo, você vai consumir todo mundo. Estou aqui por causa dos caras, os caras devem
Todo mundo pensa assim, fala, meu Deus, como que Jesus chama Judas, acabou de trair ele de amigo? Se fosse eu ia falar, amigo da onça, né, filhão? Isso é louco, né? Jesus fala, Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem. Eu ia falar, é com uma lambida, porque língua de cobra. Que isso? Loucura, né? Ainda bem que Jesus é Jesus, né? Ele é Deus. Quando ele era insultado, ele não revidava. Isso te ensina. Então toma cuidado, porque tem pessoas que, para fazer a gente tropeçar, para fazer a gente cair, elas querem ministrar no nosso coração ofensas. Fulano está falando de você, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Irmão, não caia nesse papo. Ouviu a ofensa? Legal. Deixa ele com Deus, porque o próprio Jesus se submeteu a essa vontade de Deus e era isso que ele fazia. Quando ele sofria ameaças, ele não fazia ameaças. Vocês vão se ver comigo, não era isso que ele fazia. Muito pelo contrário, ele deixava, ele se entregava àquele que julga com justiça. Deus, em outras palavras, de crente, para nós acabar. Alguns por dentro falou finalmente, né? Deus, o Senhor está vendo minha situação, o Senhor está vendo o que eu estou passando, estou engolindo sapo calado, mas estou diante da presença do Senhor, porque o Senhor é justo, eu não sou não. O Senhor se entregou. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Pastor, mas isso mexe muito comigo. A ofensa, a mentira, o escárnio, a zombação, isso mexe muito comigo. Como que eu não vou me decepcionar? Como que eu não vou me ofender? É simples. O último mesmo, Hebreus 12. Abre lá para nós, pastor. Eu vou até ler com você, porque se eu continuar lendo aqui, eu vou terminar a ministração hoje, vocês não saem daqui, né? Louvado seja Deus. Vou até ler para lá e vou desligar esse trem aqui. Hebreus 12, do 1 ao 3. Versículo de número 1. Delei. Vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com, que isso aí, ele passou, volta meu filho, calma, e corramos com paciência a carreira que não está proposta. Está ansioso, pastor? Quer que o culto acabe? Aí, calma, pastor. Então vamos lá, verso de número 1. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Tem gente que te rodeia para tentar te fazer cair. Tem gente que está te rodeando que vai te ajudar. Mas muita gente só está te rodeando para te observar. Aí o que você tem que deixar de lado? O embaraço e o pecado que te rodeia. E vamos lá. E aí depois ele fala assim, pois nós também. Que, não, agora é o 2, cadê? Ô pastor, aí não. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria, né, o gozo que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta de novo, né, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, o que o escritor de Hebreus está dizendo é o seguinte: você quer realmente parar de ser alguém infantil e entregar sua alma para todo mundo? Aprende a primeira coisa: ou seus olhos estão em Jesus, ou você será decepcionado. Pastor Felipe, mas eu te amo, cara, eu gosto muito de você, acho você um cara exemplo. Muito obrigado, mas um dia eu vou te decepcionar, infelizmente, porque eu sou ser humano. Mas a pessoa que eu amo, eu casei com ela, vai te decepcionar. Mas quando nós estamos olhando para Jesus, nós temos o autor e consumador da nossa fé, irmão, acabou. Se os nossos olhos estão nele, nós vamos entender, ele nunca me decepciona. Ele é alguém que eu posso confiar em verdade. E ele mesmo nos ensina novamente, despreze a afronta. Para de deixar essas coisas ministrar na sua alma. Verso de número 3, para a gente concluir. Dá glória, igreja, né? E considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que o escritor de Hebreus está nos dizendo? Olha, tenha Jesus como exemplo. Para quê? Meu Deus do céu, para que você não desfaleça e para que você não enfraqueça. Ele está dizendo assim, para você não desanimar,
Se você não quiser enfraquecer, se você não quiser desanimar, exemplo de Jesus, suportou tudo, de boa, calado, desprezou a ofensa, a humilhação e etc e tal, né? Ele esvaziou de si mesmo, vai dizer Efésios, né? Humilhou a si mesmo, esvaziou, assumiu forma de servo, foi obediente até a morte. E por que nós temos que seguir isso, pastor? Senão a gente enfraquece, irmão. Senão a gente desanima. Senão a gente vai dar ouvido às pessoas que não deveriam ministrar a nossa alma, mas que quando ministram, causa um estrago para nós. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? Que eu preciso pontuar isso. E agora você pode ficar de pé em nome de Jesus, que nós vamos orar. Eu vou pontuar isso. É uma frase, minha pontuação, tá, irmão? Pode ficar tranquilo. Quando essas pessoas que ministram a alma e causam um estrago na sua vida, vê que o negócio deu ruim, cadê elas? É assim ou não é? Te joga na lama, te deixa sujar e vaza limpinho. O problema é todo seu. Ainda bem que os nossos olhos foram feitos para contemplar Jesus e nada mais. Amém, irmão? Não foi para contemplar pastor, não foi para contemplar líder, não foi para contemplar os irmãos. Amo todos com muito carinho, com muita devoção, né? Com muita entrega, amo mesmo. Mas meus olhos foram feitos para contemplar Jesus, porque se um dia eu me apoiar na igreja, se um dia eu me apoiar nos irmãos, me apoiar em família, me apoiar na minha esposa, eu desanimo, irmão. A gente desanima. É assim que acontece, a gente fecha os olhos. Leve o seu pensamento, Senhor, né? A mensagem foi um pouquinho mais extensa, mas tudo bem. Comece a falar assim: Senhor, tudo aquilo, ou todo aquele que tem ministrado na minha alma, que não ministra a vida do Senhor, que não ministra os seus desígnios, que não ministra os seus propósitos, arranca. Prefiro perder amigo do que perder a minha identidade no Senhor. Prefiro perder amigos do que perder a presença do Senhor. Comece, irmão, nesse momento, a se libertar mesmo, de toda a ministração feita à sua alma, que te jogou lá para baixo, fez você só pensar, fala: Senhor, eu lembro quando aquela pessoa falou isso de mim, me destruiu, mas hoje eu estou jogando isso fora. É uma ministração que não veio do Senhor, não veio do seu Espírito Santo, eu estou jogando isso fora. Me dá amadurecimento para que eu possa, expor a minha alma a pessoas certas, as pessoas corretas.